Bom dia, turma. Eu vou falar sobre as questões 19 e 21, por elas serem um pouquinho maiores, não são complexas. Elas envolvem as fórmulas que eu pedi para que do módulo de vocês, onde eu pedi já há tempos que vocês tivessem feito a leitura, né? Então, o que é a transmissão de movimento? É a relação entre transmissão de movimento, onde a gente relaciona também as outras fórmulas. O que é a transmissão de movimento? A transmissão de movimento ela é feita quando duas rodas são interligadas ou estão em conexão dentro de um determinado sistema. Um exemplo aí vai ser as rodas da bicicleta, não é isso? O que acontece, né? Por elas estarem interligadas, essas correias transmitem movimento para a outra que está interligada a ela. Então, se vocês quiserem saber as fórmulas que foram utilizadas para resolver as questões, vocês vão no módulo de vocês na página 74 e 77. Lá você vai encontrar a relação que eu já falei no primeiro módulo e nas questões anteriores que a gente resolveu do segundo vídeo, né? Que é a velocidade linear relacionada à velocidade angular vezes o raio. E eu sabendo que a velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência vezes o raio, eu posso correlacionar essas minhas fórmulas. Então, bora lá para a questão 19. O enunciado. O motor de um portão possui uma polia dentada, também chamada de pinhão, com raio de 10 centímetros, a qual é acoplada a uma cremalheira de comprimento de 4 metros, preso ao portão. Ao acionar o motor, a polia gira com uma frequência de 30 rotações por minuto. Considere a polia dentada no início da cremalheira, o tempo necessário para abrir ou fechar o portão totalmente. Qual vai ser o tempo necessário para ele abrir ou fechar o portão dentro desse sistema? Então, ali o que é que eu observo primeiro? Que eu tenho unidades diferentes, então faço a transformação, fiz ali tudo do lado das transformações que eu utilizei para poder aplicar na fórmula. Dividi a minha frequência por 60, transformando em rotações por segundo, ou hertz, que é o sistema que a gente trabalha com mais frequência, o mais aceito dentro do SI, e sabendo que minha frequência, que é uma fórmula que está no livro de vocês, eu só não vou lembrar a página, sabendo que a fórmula da frequência, não coloquei aí, mas está no módulo, vai ser frequência igual ao número de voltas divididos pelo tempo. Como eu fiz ali o cálculo de 300 rotações por minuto dividido por 60 e encontrei o valor de 1/2, então logo o meu tempo, vou ter o que na frequência como resultado? 1/2 Hz, então logo o meu tempo vai ser igual a 2 segundos. O que é que eu faço? Sabendo da fórmula, vocês podem calcular fazer esse cálculo tanto dentro do comprimento da circunferência. Aí eu utilizei a fórmula de vocês, que já está lá prontinha, é só vocês utilizarem. Então, a velocidade vai ser igual a 2π raio vezes o raio vezes a frequência. Já calculei o valor do meu raio da minha frequência, faço a multiplicação, obtenho o resultado. Então, aí o que é que ele quer? Ele considera na polia dentada no início da cremalheira o tempo necessário para abrir ou fechar o portão. Se eu tiver um tempo, suposto tempo, de 0,1 π metros por segundo, em determinado, exatamente a 2 segundos, que foi o tempo que a gente encontrou quando a gente faz, né, a transformação, se esse tempo for de 4, sabendo que a minha cremalheira tem 4 metros, né? Então, qual vai ser o tempo estipulado para ela conseguir abrir e fechar o portão? Faço a regrinha de 3. E aí vocês podem ver que as questões, elas só têm tamanho, as relações são muito simples, é só você fazer as transformações quando necessária. Se tiver em centímetro, colocar para metro. Se tiver em rotação por minuto, se ele pedir, bota para rotação por segundo, e assim sucessivamente. Não há bicho de 7 cabeças. Ali você faz a relação e encontra aí 4π por segundo. Quem conseguiu fazer essa questão por meio da fórmula de circunferência também está ok. Aí vocês podem perceber e ver se está errado e ver com os resultados de vocês. Quem fez, né? Então vamos para a segunda. Não coloquei o segundo cada questão 20, mas eu vou ler. Simples também, relação de fórmulas.
Numa antiga máquina de costura, o grande volante com 135 cm de diâmetro, movido a um pedal, está conectado por uma correia a uma roldana motriz da máquina de 5 cm de diâmetro. A máquina dá um ponto por cada volta. Isso aqui a gente destaca por cada volta a sua roldana motriz. Veja a figura ao lado. Ele coloca aqui a grande volta 35 cm e faz as observações da roldana matriz de 5 cm e da grande volante de 35 cm. Então, esta máquina foi modernizada trocando-se o grande volante por um motor dotado de uma roldana com 1,25 cm de diâmetro, ligando a mesma roldana motriz da máquina por uma correia. Considerando que na máquina antiga o grande volante dá uma volta a cada segundo, a velocidade da roldana do motor para que a máquina com motor dê o mesmo número de pontos por minuto é. Como eu já sei que a velocidade, ele está pedindo para eu comparar, né? Observe que é um sistema de duas rodas polias interligadas por uma determinada linha ou polia, né? E ele pede para fazer a relação, e por meio da relação, o grande volante identificar quando o grande volante dá uma volta a cada segundo, a velocidade da rodana do motor para que a máquina com o motor dê o mesmo número de pontos por minuto é. Fazendo a relação, eu vou ter que descobrir quando a rodana pequena der, relacionando, quando a rodana pequena der um determinado minuto, a rodana maior tem que ter o mesmo proporção de minutos em determinado momento. Aí eu tenho que achar essa relação. Quando elas vão estar na mesma frequência. Então eu faço o quê? Acho os valores da velocidade. Então aqui também vocês podem utilizar 2πr vezes f, mas quando não vai interferir no meu cálculo, eu identifico velocidade 1 igual a velocidade 2, coloco os valores do raio da frequência, lembrando que, como ele está me dando os valores dos diâmetros, eu só vou, colocar os valores dos raios. Então, no primeiro caso, que o da minha roldana é menor, eu faço a primeira relação, com a roldana maior. Achando o valor, acho o valor da minha primeira frequência. Fazendo novamente a relação V1, V2 no segundo caso, que é o da minha roldana maior, sabendo que eu achei o valor da frequência, substituo na segunda fórmula, e aí é tranquilo e acho o valor. Então, o valor da frequência 2, que é o segundo caso que ele quer saber, Então, frequência 2 vai ser igual a 28. Como ele quer em rotações por minuto, então eu vou ter que multiplicar para transformar, porque eu sei que aí está os valores encontrados não estão na unidade. Então, eu faço o quê? Faço a transformação e acho o valor compreendido de 1.680 rotação por minuto. Então, vocês podem observar que apesar das questões, dos enunciados das questões serem grandes, a forma de resolver as questões não são difíceis. São apenas mesmo aplicação de fórmula e relação entre as fórmulas. V1 igual a V2, você vai encontrar o valor da primeira frequência, depois, achando o valor da primeira frequência da primeira roldana, aplicar, fazer de novo a relação e achar a segunda. Beleza? As outras questões são mais fáceis, é relação e apenas identificação de observação do desenho.